maioria de nós aqui é composta de mulheres, que para mim é um privilégio, né? Porque nós estamos assistindo um momento na nossa universidade e mesmo no nosso país, onde a resistência política tem se dado, tem se revestido, né, dessa subjetividade que é muito objetiva no sentido de afirmação da vida como valor, né? E para mim é um privilégio muito grande de estar nessa audiência com esse público, ter sido convidado pela Simone, né, em nome dos colegas da enfermagem, para fazer essa mediação. E é um privilégio mesmo, assim, inclusive um reconhecimento, né, dos colegas com o projeto institucional que fundou o Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, o qual eu dirijo, né? Eu sou o diretor desse instituto, uma unidade acadêmica recente, né? Foi criada em 2012, mas que tem um histórico mais amplo, porque ele surge de uma rede nacional e internacional de pesquisas que tem esse mesmo nome, Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, que na nossa universidade tem se ocupado há muito tempo, há mais de 20 anos, de estudos sobre a justiça criminal e a segurança pública, e pensando como a tradição repressiva, inquisitorial, ela leva à adoção na sociedade de modelos de resolução de disputas que fazem sempre recursos à violência, à arbitrariedade e ao autoritarismo. Então, esse tem sido sempre nossos problemas, né? Há mais de 20 anos. Isso começou com o professor Roberto Cante de Lima, lá na década de 80, né, com a tese de doutorado dele. Isso depois gerou um núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas, depois criou-se um programa nacional de excelência no CNPq, um PRONEX, e aí depois um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem esse nome enorme que eu falei, e que tem a sigla INEAC. Né? Então, eu sou, né, um profissional formado nessa rede, né? Eu estou na UF há 15 anos, como estudante de mestrado, doutorado, depois me tornei professor, né, para levar adiante a proposta de estudos voltados para a administração de conflitos. Nós criamos o Departamento de Segurança Pública, primeiro na Faculdade de Direito, depois se autonomizou como instituto. E para mim, então, é um reconhecimento, né, que colegas de uma unidade acadêmica vejam na gente essa possibilidade de interlocução, de interação, e ainda mais num momento em que nós estamos discutindo algo tão importante, né, para a nossa instituição, que é esse tema dos desafios para o ensino de graduação na universidade em tempos de distanciamento social. E para essa oportunidade, a gente vai conversar com a professora Alexandra Anastácio Monteiro Silva, né, que todo mundo conhece, está aqui já com a tela, né, aparecendo para todos nós, e que tem sido uma liderança inconteste da nossa instituição nesses momentos de grande dificuldade. Eu tenho muito orgulho de estar aqui, tenho muito orgulho de ter a Alexandra como minha pró-reitora e como minha liderança na universidade. Eu falei isso naquela live que eu fiz, né? Que no processo que levou o professor Antônio Cláudio a reitor da universidade, um processo muito difícil em termos eleitorais, digamos assim, a Alexandra foi uma destacada liderança na organização, na arregimentação dos ânimos necessários para enfrentar um histórico de um tradicionalismo, né, que a nossa universidade tinha, de lidar com lugares comuns de sujeitos, de visões institucionais, de projetos. Eu acho que isso começou a mudar. E eu, né, identifico na Alexandra uma liderança importante naquele processo. Mas agora ela é pró-reitora e está com uma série de iniciativas e lidando com um momento muito difícil. Então eu combinei com ela o seguinte, dela começar a fala dela contando um pouco desse histórico recente, né,
inclusive nos dando um pouco de parâmetros, né, normativos que levaram a embalar essas discussões e decisões que tomamos no âmbito da instituição, nos trazendo para esse momento atual, onde nós estamos lidando, estamos construindo as atividades complementares emergenciais que terão início na próxima semana, né? Então é um pouco, acho que me parece um pouco esse o sentido do nosso encontro aqui hoje. E eu, Lênin Pires, né, o diretor do INEA, que é antropólogo, estou aqui para aprender mais coisas com vocês a partir da fala da Alexandra. Alexandra, eu vou te passar a palavra e vou ficar aqui mediando, né, a partir do chat, as pessoas que forem falando, e também, né, eventualmente, fazendo alguma outra pergunta com base naquilo que eu possa vir a saber, como membro também do Conselho Universitário, da Câmara de Legislação e Normas, enfim. Vamos lá. Obrigado aí por me ouvirem e vamos lá, Alexandra, você com a palavra. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente à Escola de Enfermagem, na figura da professora Simone, o convite para estar novamente, né, já há pouco tempo, estivemos juntos também debatendo um pouco sobre a questão das atividades acadêmicas emergenciais, e é um prazer enorme estar aqui, principalmente por termos a Escola de Enfermagem nesse momento como uma unidade protagonista, vamos dizer assim, nesse debate mais aprofundado sobre a questão desses desafios para o ensino de graduação na UF em tempos de distanciamento social. Digo protagonista porque é a primeira da área da saúde que traz, da UF, que traz essa temática para debate dentro da sua própria comunidade. Com certeza, essa gravação também vai ser um rico material, acredito eu, para toda a universidade também se estimular dentro desse debate, procurar conhecer um pouco do que está acontecendo em todo o contexto, discutir nos seus fóruns, enfim, nos instrumentalizarmos sobre o contexto para que a gente possa tomar decisões mais adequadas. Bom, para quem não me conhece, eu sou Alexandra, então, Anastácio, sou professora da Faculdade de Nutrição, da UF, fui diretora de 2014 a 2018, em 2018 eu iniciei um segundo mandato, não cheguei nem a terminar, enfim, iniciei o mandato, fui convidada, então, para assumir a pró-reitoria de graduação, então assumi essa pró-reitoria no final do ano de 2018. De lá para cá, enfim, de lá para cá a gente tem desenvolvido uma série de projetos e estratégias, enfim, exatamente para qualificar o ensino de graduação na universidade. Para falar um pouco sobre o tema, né, principal, e antes de falar, desculpa, Lene, acabei cometendo uma gafe, obviamente, também um enorme prazer ter novamente o Lene mediando, né, esse bate-papo, essa conversa. Realmente já nos conhecemos de muitos carnavais, vamos dizer assim, né? Passamos também por bastante coisas juntos em relação à questão da universidade, à eleição, enfim, fomos diretores, eu fui diretora na época, Lene também era diretor, então a gente tem realmente uma relação de muita parceria, né? E diálogo, então eu só tenho a agradecer a sua fala e a oportunidade novamente você está mediando uma conversa com a minha participação. Bom, então, pensando na questão dos desafios para o ensino de graduação na UF em termos de distanciamento social. O que aconteceu foi que, esse ano, né, todas as universidades foram surpreendidas com a questão da pandemia. Algumas já tinham iniciado atividades e a UF ela iria começar suas atividades no dia 16 de março. Nesse momento, quando começou a se debater os riscos relacionados à doença, a Universidade Federal Fluminense ela foi uma das primeiras que se manifestou em suspender ou adiar, inicialmente, o início do semestre letivo, com o único e total objetivo de proteger a vida das pessoas, enquanto a gente entendia o que estava acontecendo, então, no país, com a questão da Covid.
A partir daí, o que a gente observou foi uma grande evolução, não só no Brasil e no mundo, e que acabou levando também a universidade a se reorientar como um todo, para, por exemplo, a implementação e regulamentação das atividades remotas, também para assegurar a segurança não só dos estudantes, mas dos professores e também dos técnicos administrativos na universidade. A partir daí, a universidade ela tomou como grande iniciativa o enfrentamento e combate à Covid. Então, a gente tem, enquanto instituição, uma grande representação, né, na produção de ciência, tecnologia, equipamentos, insumos, para o enfrentamento e combate à Covid. Não só na questão dessa produção tecnológica desses insumos, mas também uma rede de solidariedade, uma rede de apoio também se formou dentro da universidade para apoiar os próprios profissionais da universidade e também para apoiar diferentes segmentos da sociedade. Então, a gente tem na mídia muitos exemplos, né? Eu falharia em colocar, pontuar aqui, mas a universidade, não só a Universidade Federal Fluminense, mas outras universidades, elas se colocaram totalmente à disposição da sociedade para poder produzir soluções criativas para o enfrentamento da Covid e combate também. Paralelamente, discussões sobre a questão das atividades acadêmicas na graduação foram surgindo ao longo do tempo. Uma das primeiras normativas que surgiram foi relacionada à antecipação da colação de grau. Então, esse movimento, né, e um documento que surgiu para permitir a antecipação da colação de grau de cursos da área da saúde, surgiu exatamente para que se pudesse arregimentar profissionais para o enfrentamento e combate à Covid. Além disso, também nesse contexto, surgiu uma estratégia, a Ação Brasil Conta Comigo, também, que arregimentava aí, nesse caso, estudantes para realizar estágios. Claro que nós temos uma série de questões críticas, em alguma medida, em relação a algumas das estratégias que, em certa medida, nos assustaram muito, nos preocuparam muito em termos de proteção das pessoas, no caso dos estagiários, e, no caso dos profissionais, de que forma esses profissionais iriam concluir o seu curso, como é que seria essa abreviação de curso. Então, isso tudo foi surgindo nesse período da pandemia, de março para cá. Além disso, o MEC, então, lançou uma medida provisória, flexibilizando, quando a gente foi observando a extensão, né, desse período de isolamento social e o aumento do número de casos. Então, nós tivemos a publicação de uma medida provisória exatamente para permitir a flexibilização dos dias letivos. Logo em seguida, a gente teve também uma portaria 343, que foi corrigida, alterada pela 345, que permitia a realização de atividades remotas no ensino de graduação, ressalvando algumas especificidades relacionadas ao curso de medicina. Nós tivemos, na mesma época, em março e maio, foi homologado um parecer do Conselho Nacional de Educação, parecer 5, que foi homologado em maio, e aí esse parecer, o Conselho Nacional de Educação dá uma série de diretrizes relacionadas à implementação de atividades remotas ou atividades mediadas por tecnologias digitais, não só no ensino de graduação, mas em todos os segmentos de ensino. É óbvio que cabe a nós, enquanto professores, e a crítica, o debate, a discussão faz parte do nosso fazer. A gente sempre analisa, debate e verifica, né, de uma certa maneira, até que ponto todas essas normativas elas fazem sentido para a universidade e podem ser implementadas de uma forma que nós não prejudiquemos ou de forma que nós não percamos a qualidade do nosso ensino.
Então, isso está sendo debatido e debatido em vários fóruns. Quando a gente teve, então, essas últimas regulamentações que dataram de abril, maio, foi exatamente nessa época que a universidade começou a pensar, né? E não tardiamente, porque, na verdade, foi uma opção da universidade, primeiro, ir de encontro a atender às demandas da sociedade, e essas demandas foram atendidas com ensino também, com pesquisa e extensão. Mas nós precisávamos iniciar um debate sobre a continuidade das atividades de graduação na universidade. E aí, em maio, a gente iniciou o debate provocado pela Pró-Reitoria de Graduação, quando encaminhou uma minuta para ser discutida no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o fórum, que é o órgão que representa, ou seja, que é responsável por definir as políticas relacionadas à implementação das ações para o ensino de graduação, né? Então, obviamente, o CEPEX ele não pode se privar da responsabilidade, já que é isso que acontece em momentos fora pandemia, da sua responsabilidade, não pode se eximir da sua responsabilidade na construção das estratégias pedagógicas, da construção e orientação em relação às práticas de ensino e possibilidades, ferramentas que poderiam ser utilizadas. Então, isso constitui o trabalho, o fazer do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Quando a gente pensa, e eu acho que é um dado muito importante e esclarecedor para a comunidade universitária como um todo, nós temos diferentes conselhos superiores, e temos também o nosso conselho universitário, e que em seu artigo 22 também coloca a questão, no inciso I, eu acho, ou 1, e coloca também a questão da responsabilidade do Conselho Superior Universitário de deliberar sobre as questões relacionadas à política educacional. Quando a gente pensa na política educacional, e eu acho que isso às vezes acaba tendo uma certa confusão, quando a gente está debatendo um ensino remoto emergencial, uma atividade acadêmica emergencial, a gente não está discutindo uma política educacional. A nossa política educacional, a política educacional da Universidade Federal Fluminense, ela já foi aprovada há bastante tempo. Ela já foi definida há bastante tempo pelo próprio Conselho Universitário, quando aprovou o seu PDI no dia 11 de junho de 2018, e esse PDI é, de certa forma, o norte que nós temos em relação às nossas práticas, às nossas ações, às nossas metas, relacionadas ao ensino e outros segmentos da universidade, não é restrito ao ensino. E inspirados, obviamente, para a construção desse PDI, no documento que é o nosso projeto pedagógico institucional. Então, esses documentos, que são balizados pelo nosso Conselho Universitário, eles colocam claramente qual é a política educacional da universidade. De uma maneira muito geral, o que a gente reconhece como uma política educacional dentro da Universidade Federal Fluminense, e que isso nos leva a entender qual é a universidade que nós queremos, é exatamente entender que nós queremos uma universidade que seja inclusiva, referenciada socialmente, que nós queremos uma universidade que tenha qualidade na promoção do seu ensino, do seu conhecimento, e que essa universidade ela seja de todos e todas. Então, esses são os princípios da nossa universidade e, na verdade, são os princípios que balizam a política educacional da nossa universidade. E, em nenhum momento, a Universidade Fluminense pode ou quer abrir mão desses princípios relacionados à inclusão,
referência social e qualidade do ensino. Para isso, nós temos que pensar desde o acesso dos nossos estudantes até a conclusão dos cursos, passando pelo sucesso deles ao longo desse curso. Então, pensarmos no momento hoje emergencial, onde nós não temos a pandemia ainda está aí, nós temos que ter sim a responsabilidade de pensar em alternativas e estratégias pedagógicas, respeitando as políticas ou a política educacional que já foi aprovada e é o que nós defendemos dentro da universidade. A partir dessa política, nós traçamos, então, as estratégias. E uma estratégia que a universidade está construindo, junto do grupo de trabalho, é exatamente a implementação, por enquanto, nesse período letivo especial, para concluintes, a implementação das atividades acadêmicas iniciais. Sendo que essa implementação, essa possibilidade de implementação dessas atividades acadêmicas, nesse momento tão difícil que a gente vivencia, ela jamais vai se distanciar das diretrizes que já foram definidas e aprovadas no nosso plano de desenvolvimento institucional, que estão constantes do nosso projeto pedagógico institucional. Eu gostaria de tomar a liberdade, Lene, de ler um trecho da página 8 do nosso plano de desenvolvimento institucional, que diz o seguinte, como diretriz para a Universidade Federal Fluminense. E essa diretriz, como eu falei, é aprovada no Conselho Universitário do dia 11 de junho de 2018. Bom, a universidade ela deve prover a incorporação de avanços tecnológicos no ensino com a criação de ambientes virtuais, de videoaulas, de aplicativos de aplicabilidade digital, considerando a acessibilidade e as necessidades das pessoas com deficiência. Fiz um pouquinho uma adaptação do texto, é um pouco mais longo, mas todos podem buscar na página 8 do nosso PDI. Então, frente a essa provocação, essa colocação aqui para vocês, a gente pode perceber que a ideia da utilização de ferramentas digitais ou da utilização das videoaulas e também do uso de ambientes virtuais e aplicativos, enfim, é algo que já tinha sido debatido, discutido e até aprovado no nosso conselho universitário. Obviamente, a gente estava em um outro contexto, não num contexto de que a gente não teria a possibilidade de estar num espaço presencial. A gente entendia nessa época que essas estratégias serviriam como um apoio ao ensino presencial. Mas nós estamos vivenciando uma outra coisa. E a gente tem a possibilidade, então, de nos reorientarmos em relação a isso. Lene? Senão eu vou ficar fazendo uma palestra, Lene, não para de falar. Para dar oportunidade para as pessoas. Não, estou aqui, estou te ouvindo. Olha só, até o momento a gente tem uma pergunta. Eu queria fazer um comentário muito breve sobre essa questão do PDI e da pertinência, né, das pessoas terem atenção a esse documento, né? O nosso plano de desenvolvimento institucional, né, nós estamos, se não me engano, na 4ª edição dele. E, nesse momento, esse plano ele tem um norte. O norte é de reorganização da universidade. Porque a gente teve vários momentos, né? Um momento, primeiro, de expansão da universidade, primeiro uma expansão muito tímida, e depois, né, a assunção de uma expansão no âmbito do programa de reestruturação das universidades, o REUNE, e isso foi muito bom, mas gerou, né, um crescimento desordenado, né, do ponto de vista da infraestrutura, como também da oferta de vagas, etc., etc., e o que levou, então, em 2018, né, a partir da eleição do professor Antônio Cláudio, a pensar que o momento é de reorganização da universidade. E vamos lá, é uma reorganização com uma pandemia no meio, então nós não estamos com qualquer desafio, né? Temos que lidar
com a equalização de distorções que eram previsíveis, não há aqui nenhuma uso de valor com relação ao que foi feito anteriormente, mas uma constatação de que a gente cresceu em número de alunos, de graduação sobretudo, mas que muitas vezes os recursos disponíveis eles não são os mais adequados para garantir, né, a qualidade que a gente tem e quer manter. E no meio disso, né, com um governo federal que não é um governo que tenha a mesma perspectiva em relação ao papel da universidade, todos nós sabemos disso, estamos assistindo aí na conjuntura, né, o que vem acontecendo no Ministério da Educação, a exemplo do que vem acontecendo no Ministério da Saúde, enfim. Então, esse PDI, ele é muito importante como um norte de reorganização, com uma pandemia no meio que leva, né, a gente ter que lidar com questões como distanciamento social, rever os espaços que a gente tem, e aí me parece que, do ponto de vista da graduação, do exercício pedagógico, há uma série de questões que estão colocadas. Por exemplo, a Eliane Matos Brandão, que nos acompanha nessa nossa atividade, ela tem uma pergunta para você, que eu acho muito interessante, que você até já tinha antecipado numa conversa prévia que a gente teve ontem, né, para organizar melhor a nossa fala aqui. Ela pergunta se, considerando que o MEC libera estágios de classe online até o fim do ano nas universidades federais, qual é o plano da UF no tocante a atender essa portaria? Da mesma forma, a Gilma Percy está perguntando como a universidade está refletindo de oferecer aos seus discentes que, porventura, não têm acesso à internet, de oferecer atividades, né? Enfim, me parece que essas duas questões, elas um pouco que resumem as inquietações que a comunidade da escola de enfermagem tem, mas que também é uma inquietação de vários outros cursos. E como essa live está sendo gravada, quer dizer, se torna um material importante para o debate na comunidade. Então, Alexandre, por favor, responda essas duas questões. O que fazer, no caso, com estágios e classe online, né? Como a UF quer atender essa portaria, e parece que isso dialoga com essa questão sobre como oferecer essas oportunidades aos estudantes sem internet. Sim, essas perguntas são ótimas, são recorrentes, e é importante esclarecer e colocar de maneira bem objetiva. Bom, em relação à portaria 544 de 16 de junho de 2020, essa portaria, ela revogou a 343 e a 343 e 345. Essa portaria, além de apresentar a possibilidade de realização de atividades utilizando remotas ou utilizando ferramentas digitais, ela permite que até 31 de dezembro as universidades possam continuar sem ter aulas presenciais, tá? Nessa mesma portaria, ela coloca a questão de que, se a universidade ela não estiver adotando as atividades remotas, fatalmente, eu acho que isso é óbvio, fatalmente, ela vai ter que se replanejar para repor esse período em que não se teve atividades para o ensino de graduação. Então, previsão da reposição, né? Se coloca já a questão da reposição. Como é que a UF e a Prograde, enfim, está se colocando em relação a essa portaria? A gente está se colocando em relação a essa portaria com cautela, e sempre quando as pessoas encaminham para mim, quando saiu foi uma chuva, né, de dúvidas, perguntando, bom, agora o MEC ele permite a realização de toda e qualquer atividade prática e estágio na forma remota. E aí é isso que vai acontecer? E aí eu sempre peço para as pessoas olharem, aí eu não lembro agora, só dando uma olhadinha, mas tem um artigo, não sei se é o artigo 3º, eu acho que é o artigo 3º, sim, do parágrafo 1, isso mesmo,
Minto, parágrafo 1º, artigo 3º, isso. Ou o contrário, estou me confundindo. Mas, enfim, nessa portaria, ela diz, nesse trecho da portaria, nesse dispositivo, diz o seguinte, que a realização dessas atividades por meio remoto, ela deve observar as diretrizes curriculares nacionais de cada curso. Claro, quando houver, porque a gente tem alguns cursos que não apresentam diretrizes curriculares. Bom, esse ponto, ele é fundamental para que a gente se paute em relação à implementação ou não das atividades remotas no âmbito de estágios e práticas. E como eu coloquei um pouquinho antes, a gente tem que pensar o seguinte, para qualquer decisão que a universidade tome, ou para qualquer decisão que os colegiados tomem, porque a gente também ressalta nas normativas da universidade, nas resoluções que o CEPEX coloca, a questão da autonomia didática pedagógica dos cursos. Então, somente nós mesmos, e cada curso, discutindo com seus núcleos docentes estruturantes, podemos definir o que a gente quer para aquele egresso. No nosso caso, a gente está tratando hoje de concluinte. O que a gente quer enquanto formação profissional para esse estudante? O que é possível fazer neste momento sem deixar de mão os princípios que eu acabei de ler no início da fala, que são princípios que são inalienáveis e que a gente concorda, são fundamentais para que a gente assegure a universidade, a educação de forma inclusiva, de qualidade e que tenha alguma referência social. Então, a gente parte desse pressuposto. O que a universidade está fazendo nesse momento, e a Prograde mais à frente, é se reunir em fóruns com os diferentes segmentos da universidade. Hoje a gente entende como dificuldades para essa portaria 544 dois grandes grupos, vamos dizer assim, e áreas, né, do saber aqui na universidade. As licenciaturas, porque faz parte do fazer e do aprendizado das licenciaturas estar interagindo com as escolas, faz parte da formação do professor, e isso não é possível, não saberemos quando será possível. E também o grupo relacionado às áreas da saúde e às áreas complementares à saúde também, porque interagem. A formação profissional, ela depende, é muito relacionada ao contato com as pessoas. É importante a formação, essa formação. Então, no âmbito profissional, no campo desse estágio. Então, a gente tem esses dois grandes problemas. Por exemplo, no fórum de licenciaturas, que nós tivemos exatamente ontem, nesse fórum, a Prograde ela sentou exatamente para colocar na mesa que existe uma regulamentação que nos baliza, nos protege para a realização das atividades acadêmicas de forma remota. Então, não há nenhuma irregularidade ou erro ou falha normativa, já que o MEC nos permite, neste período excepcional, realizarmos as atividades acadêmicas por meio remoto, utilizando ferramentas digitais. Agora, como nós podemos utilizar essa informação e essa normativa a favor de uma formação de qualidade? E, para isso, a Prograde e a UF ela não tem resposta para além, sem ouvir os cursos que fazem e que tocam os seus projetos pedagógicos. E ouvindo, por exemplo, as licenciaturas, o que a gente chegou à conclusão é que, realmente não há nenhum horizonte para um retorno presencial e possibilidade segura de se colocar alunos dentro de escolas.
Então, isso é uma constatação que, ao mesmo tempo, nos desafia, nos amedronta, porque porque faz parte da formação desse grupo, esse contato, como eu falei, mas, ao mesmo tempo, nos dá a possibilidade de criar outras alternativas para isso. E essas alternativas surgiram, inclusive com os professores lembrando o que faziam com as práticas pedagógicas quando tinham greve, quando a rede estava em greve. Então, eles revisitaram situações que eles já vivenciaram e que eles tiveram, sim, que reorientar algumas práticas, principalmente em situações de grandes greves de uma rede municipal, em que eles não tinham como colocar os estudantes. E surgiram uma série de propostas muito interessantes. No caso deles, uma delas foi utilizar a residência pedagógica, que alguns estudantes já foram estudantes contemplados pela residência pedagógica, fizeram residência pedagógica, para fornecer algum tipo de equivalência para esses estudantes. Outra possibilidade que está sendo debatida no caso deles também é a questão da construção de videoaulas e instrumentalizar o professor nesse momento para produção de videoaulas, planejamento dessas aulas. Isso são exemplos que estão sendo debatidos e que, num momento tão excepcional e diferente, não nos tiram a possibilidade e a responsabilidade de imprimir nesse estudante a marca de uma formação de qualidade. Por outro lado, a gente tem a questão da saúde, e que aí a gente realmente não tem saída. Por quê? Não há como formar um médico sem estar em contato com o paciente. Não há como formar um enfermeiro sem estar em contato direto com o paciente. Podemos utilizar estratégias tipo simulação, construção de estudos de caso, delineamento de projetos e propostas e discussões e construção de resenhas. Claro, isso não é nenhuma novidade, porque nós já fazemos isso. O estágio ele não é só colocar o estudante dentro do ambiente profissional, ele envolve também um fazer crítico, um fazer de pensamento, de discussão e de debate. Então, a gente não forma apenas um cara que sabe fazer, mas ele tem que saber ser também, ele tem que saber conviver também. Então, essas são questões que constroem e moldam o profissional da área de saúde. Então, não há como a gente desconsiderar a nossa responsabilidade na colocação dessas pessoas no âmbito da prática profissional. Então, essa é a interpretação que a Universidade Federal Fluminense tem. O que também é importante destacar é que muitos dos nossos cursos, nós temos carga horária prática acima do limite, do mínimo estabelecido pelas diretrizes curriculares. E o que eu venho discutindo nos espaços é que as coordenações de curso têm possibilidade de debater, nesse momento excepcional, o cumprimento dessa carga horária prática dentro dos limites estabelecidos pelas diretrizes curriculares. E para fechar, que eu já falei muito, Lene, a questão das tecnologias e do acesso digital, o que nós temos hoje é uma parceria, um convênio. Vocês já tiveram a oportunidade, acredito eu, na semana passada, de assistir a palestra da Multirio. Então, a gente está iniciando um consórcio de universidades do estado do Rio de Janeiro para desenvolver algum tipo de estratégia. Um é a parceria com a Multirio, a televisão. Outra é a questão da aquisição de equipamentos. Então, a gente está estudando e avaliando em termos de custos, em termos normativos, legais, a aquisição de modems com pacote de dados e também a aquisição de laptops por meio ou de aluguel ou empréstimo, enfim, isso está sendo também visto, mas de forma emergencial já está estabelecida a questão do auxílio emergencial, do auxílio acesso digital para os estudantes com perfil PNAES. Ok, Alexandre, nós estamos aqui, né, no debate na Escola de Enfermagem, desafios para o ensino de graduação na UF em tempos de distanciamento social. A gente está sendo acompanhado nesse momento aqui, né, nós somos 44 pessoas, né,
atividade. Eu quero aqui fazer um registro muito pessoal, né, que eu estou aqui assistindo a presença da colega Ana Abraão, que foi diretora da unidade. Também é uma liderança muito importante, né, que eu tenho muita referência. E com satisfação eu vi o nosso público crescer aqui. E no início eu fiz um registro de que nós tínhamos só mulheres, mas agora temos também, né, outros rapazes, né, acompanhando e dando uma maior diversidade ao público, ainda hegemonizado pela presença feminina, o que mostra a força, né, que a gente tem no debate sobre ensino e essa dimensão do cuidado em nível de saúde, né, em tempos de pandemia. Tem outras perguntas que são dirigidas a você, Alexandra, mas eu queria aqui só registrar que realmente nós tivemos 4 PDIs, né? O primeiro foi em 2013 a 2007, 2008 a 2012, 2013 a 2017 e agora, né, o 2018 a 2022, e que uma das metas desse nosso PDI é que as unidades tenham planos de desenvolvimento das unidades. É um dos desafios que a gente tem. Acho que esse momento é um momento muito importante, né, tendo em vista tudo que a gente está vivenciando e os desafios, né, que estão colocados. As outras perguntas foram, a meu ver, respondidas, né? Tem aqui um comentário da Eliane Brandão, dizendo, né, que a USP, Unicamp e a Unesp se preparam para o segundo semestre de forma remota, e acho que você, no finalzinho da sua resposta agora, nos indica que nós estamos preocupados também, né, com o segundo semestre. E aí eu vou fazer as perguntas aqui. A Simone Rembold pergunta como a Pró-Reitoria vê a possibilidade de agilizar a parte teórica para que, quando pudermos ter a prática, os alunos possam concentrar a carga horária em estágio. Vocês estão prevendo um diálogo com a comunidade estudantil? Isso é uma pergunta, né? Acho que essa parte final é... Uhum. E se existe, a Daniele pergunta se existe alguma movimentação da universidade, da Prograde, para atender os formandos de 2020 como um todo, além de 2020, semestre primeiro, né? Semestre 1. Expandindo assim o ensino remoto para todos os formandos de 2020. Na prática, a Daniele e a Eliane, né, combinam as suas perspectivas. Então, por favor, Alexandra. Bom, em relação à questão da parte prática, Simone, o que ocorre? Para alguns cursos, isso é perfeitamente viável, da gente adiantar os componentes práticos, né, dos componentes disciplinares, e deixar, obviamente, a parte prática. Desculpa, eu inverti. Adiantar os componentes teóricos agora e deixar para um retorno presencial os componentes práticos. Para algumas disciplinas isso é totalmente viável, não vejo nenhum problema, eu acho que isso é até importante para que a gente diminua a questão da carga horária, vamos dizer assim, presencial do estudante num possível retorno, já que a gente vai ter que ter também toda uma reorientação para esse retorno, e que nesse retorno a gente sabe que a gente não vai poder ter aglomerações, e a gente vai ter que continuar mantendo as cautelas relacionadas à prevenção do Covid, da Covid. Agora, situações em que a prática ela é muito unida à teoria. E aí isso tem que ser uma discussão, uma reorientação em nível do colegiado de cursos, junto com o NDE, para se identificar quais realmente componentes disciplinares são possíveis de que a gente possa ter essa prática, essa teoria, iniciada, sem prejuízo de que esse conteúdo teórico, por algum motivo, limite o exercício da prática mais à frente, no momento presencial. Então, eu acho que esse é um pouco do desafio, de que forma a gente pode abordar hoje componentes teóricos, mas que esses componentes, eles necessariamente, acredito eu, vão ser requeridos e necessários para o exercício dessas atividades práticas, já que são relacionados.
Então, esse é um desafio que é importante. Mas essa lógica que você colocou é exatamente a lógica que muitos cursos estão pensando, em fazer exatamente esse adiantar desses componentes que são teóricos e possíveis de serem realizados nesse momento e colocando um pouquinho mais para frente a possibilidade desse aluno realizar as atividades práticas. Em relação à ampliação, o que a universidade está pensando em relação aos outros concluintes, na verdade, depois, Lene, você fala para mim o nome, eu gosto de colocar o nome das pessoas que colocaram a pergunta. Na verdade, professora, o que a gente mais pensa é sobre todos os estudantes da universidade. Tá? Hoje, nós pensamos... Daniele? Isso. Obrigada, Lene. Então, Daniele, o que a gente pensa hoje, a gente focou em concluinte porque a gente entendeu que era um grupo, que a gente precisava dar finalização ao seu curso, que a gente precisava permitir que esse estudante pudesse buscar a sua sustentabilidade, alguns deles já têm propostas profissionais, muitos deles devendo muito pouco. Então, a gente acabou pensando, e não só a Universidade Federal Fluminense, mas várias outras universidades, iniciaram a questão das atividades remotas focando em concluintes. E eu acho que foi uma estratégia muito adequada, até para que a gente pudesse ter tempo na universidade de debater e de discutir como essas atividades acadêmicas emergenciais, como essas atividades remotas poderiam ser implementadas. E essa oportunidade a gente está tendo e vamos ter durante muito tempo, né, de refletir sobre esse nosso fazer, esse novo fazer. Então, está no radar da Universidade Federal Fluminense, obviamente, o seguinte, considerando, e aí sendo redundante, Lene, novamente, que dentro da nossa política educacional nós nos consideramos uma universidade inclusiva, nós não podemos nos furtar de reconhecer que temos 9.800 estudantes ingressantes via SISU aguardando o direito a começar a estudar, que nós temos mais 38 mil estudantes que estão aguardando o direito de ter continuidade dos seus cursos e que provavelmente nós teremos em 2021 mais 9 mil estudantes também esperando e acreditando no sonho de ingressar na Universidade Federal Fluminense. Como a gente consegue conciliar a nossa diretriz máxima enquanto política educacional, enquanto universidade que aderiu ao REUNE, que foi beneficiada com o REUNE em termos de aumento do quantitativo de professores, em alguma medida também melhorias na infraestrutura de unidades e também, sobretudo, nos tornamos uma das maiores universidades do país por causa disso. Lá atrás, a gente se comprometeu a ser uma universidade inclusiva e não fechar nossas portas para essas pessoas que querem ter garantido o seu sonho de ingressar na universidade. Então, isso está no radar da universidade. Nós hoje conseguimos incluir 5% dos estudantes da universidade. Nós temos que incluir os outros 95%. Então, é uma fala que eu coloquei em alguns fóruns, alguns espaços, fala essa, em alguma medida, distorcida em alguns momentos, mas é realmente o que nós temos que pensar. Se nós somos uma universidade inclusiva, nós não podemos nos furtar da entrada das pessoas via SISU e também não podemos nos furtar de dar seguimento às atividades acadêmicas dos outros 38 mil estudantes. Então, realmente, eu espero que nós possamos encontrar um denominador comum, e esse denominador comum, ele não parte de uma decisão monocrática da reitoria, porque nós temos os conselhos superiores, o Conselho Superior do CEPEX, exatamente para que possa balizar essa implementação de atividades acadêmicas remotas, no meio remoto, nesse momento excepcional, para os estudantes da universidade,
não como um objetivo ou com uma falta de preocupação em termos de inclusão e acessibilidade, tanto digital como a questão das pessoas com deficiência, mas exatamente seguindo a responsabilidade de entender que a inclusão, ela se baseia na inclusão de todos. E aí eu sempre copio o lema realmente da UFRJ, que é nenhum aluno para trás. Obrigado, Alexandra. Vocês estão acompanhando aqui o debate promovido pela Escola de Enfermagem, chamado Desafios por Ensino de Graduação na Universidade Fluminense em tempos de distanciamento social. A nossa debatedora é a professora Alexandra Anastácio, que está fazendo aqui, na verdade, nossa palestrante, e eu sou Lênin Pires, do diretor do INEAC, que estou aqui fazendo a mediação, a convite muito gentil da Escola de Enfermagem, cujo diretor, como bem lembrou a Liliane dos Reis, é o professor Enéas Rangel. Não há, aqui, deixa eu ver, eu estou aqui acompanhando o chat, ele demora a fazer a atualização. Vamos ver qual é a pergunta que eles têm aqui. Aqui a Daniele volta a falar que gostaria de destacar o adiantamento da carga horária teórica para formandos. Ela é do penúltimo período e já tem, inclusive, proposta profissional. Ela gostaria de colocar em reflexão que esse aluno, nessa condição, talvez não tenha a possibilidade de se manter no retorno. Acho que vale um comentário, Alexandre. A aluna ela é concluinte, é isso que ela está dizendo? Eu não entendi. Ela está no penúltimo período, ela já tem uma proposta profissional, e aí ela gostaria de destacar que o adiantamento da carga horária teórica para formandos pode ser uma oportunidade no sentido de propiciar, no momento seguinte, essa parte mais prática, digamos assim, no ponto de vista do estágio. Acho que ela está falando muito no sentido da regulamentação dessa previsão. Mas aí depende do diálogo com cada unidade acadêmica. Exatamente. A gente... Não, desculpa, Helena, pode continuar. Não, você que é da resolução. Sim. Na semana passada, eu tive a oportunidade de estar exatamente aqui na Escola de Enfermagem discutindo isso. E a situação que nós temos hoje, Helene, que foi definida e deliberada no CPEX e construída pelo GT, CPEX, ela não é a melhor situação, ela não é a melhor decisão, mas é a decisão que nos garantiu não causar uma precarização nas nossas atividades, ou pelo menos tentarmos não criar uma situação de precarização da universidade e evitar também a sobrecarga do estudante. Nessa decisão, e essa decisão é importante, porque eu acho que alguém um pouquinho antes perguntou sobre o diálogo com os estudantes, o grupo de trabalho ele é composto por estudantes, tanto de graduação e de pós-graduação, e desses estudantes, a representação do DCE. É muito importante também destacar que, antes dessa deliberação no CPEX, o nosso Diretório Central de Estudantes pautou isso em uma plenária deles, com vários outros diretórios acadêmicos, e ganharam essa proposta, e conduziram uma proposta para ser adaptada, para ser complementada na proposta que estaria sendo apresentada ao CPEX, o que foi incorporada a essa proposta. Tá? Então, é importante colocar que a gente tem a participação efetiva de estudantes, de professores e técnicos que também encaminham ao e-mail do GT as suas contribuições, e o que foi possível ser incorporado, adaptado, reorientado nessa resolução foi feito. A decisão, Lene, ela trata de concluintes. Isso eu coloquei. A gente tem uma situação realmente de pessoas que estão no 8º período, por exemplo, num curso como é a enfermagem com 9 períodos, e que estão devendo muito pouco. A gente sabe disso. Só que, ao mesmo tempo, nós temos a responsabilidade de cumprir o que foi decidido, e o que foi decidido foi fruto da deliberação e do debate dos 3 segmentos. Então, não se trata de hoje a coordenação de curso abrir uma possibilidade, ou da Prograde abrir uma possibilidade para outros períodos adiantarem. Se trata que essa decisão que nós temos, essa resolução, é fruto desse debate.
E nesse momento foi entendido que era o grupo que seria contemplado nesse momento é o grupo de concluintes. Cheguei também a perguntar se nessa situação, numa situação não antes da pandemia, ou seja, num período regular, se um estudante do 8º período daqui, ou do 8º período, por exemplo, da nutrição, ele poderia ser considerado como um provável concluinte. E é essa figura que inicia, que é colocada do início ao fim dessa resolução. E o que foi me colocado é que não, esse estudante ele não é provável concluinte. Então, de maneira muito correta, as coordenações de curso estão respeitando o que foi decidido pelo Conselho Superior, que é encaminhar os nomes dos estudantes que são prováveis concluintes. Agora, o anseio da aluna, que é totalmente legítimo, é o anseio daquelas 9.800 pessoas, é o anseio das 38 mil pessoas, todo mundo quer dar não só adiantar o seu curso, como dar prosseguimento ao seu curso. Então, eu convoco, vamos dizer assim, e gostaria muito que os estudantes que entendem que essa possibilidade precisa ser extensiva a toda a comunidade, para que, de fato, nós estejamos agindo de forma inclusiva para a universidade, obviamente respeitando todas as questões relacionadas a apoio ao acesso digital e as condições de pessoas com deficiência. Então, isso não vou precisar ficar repetindo, porque já está previsto no nosso PDI, então faz parte da nossa política educacional, então é a nossa responsabilidade. Então, realmente, a gente está caminhando para um ponto em que a gente vai, possivelmente, encontrar uma situação de colapso. Porque a gente vai ter, sim, um aluno de 8º período que precisa fazer 1 ou 2 disciplinas e poderia fazer agora e encerrar, que a gente vai ter um outro estudante que tem uma ótima oportunidade, por exemplo, de ir para o exterior, mas ele também não vai poder ir mais porque o curso parou. Então, todo mundo, em alguma medida, está perdendo alguma coisa. E isso é ruim. Isso é ruim. Então, o que eu tenho a dizer é que o que a gente tem que agora fazer é, primeiro, dar continuidade ao que já foi decidido, que é focar os nossos estudantes concluintes para dar seguimento e concretude e finalização do seu curso, iniciar um debate maduro, responsável, respeitando as diretrizes que nós definimos quando aprovamos não só esse PDI, mas todos os outros PDIs da universidade, que é a inclusão dos estudantes, permitir o acesso, então, e também a formação do estudante. É essa a universidade, por isso que eu comecei um pouco com essa pergunta, é essa a universidade que nós queremos? Que inclua as pessoas, que forme as pessoas? Então, nós temos, se a sua resposta é sim, nós temos que dar continuidade às atividades para dar prosseguimento aos cursos, ao prosseguimento à realização das atividades acadêmicas para a maior parte dos nossos estudantes. E não estou falando de EAD, tá? Não faz parte do meu discurso, nem do discurso da Universidade Federal Fluminense, a utilização e implementação ou inserção do ensino à distância. Quem conhece, eu não sou especialista, obviamente, um pouquinho do ensino à distância, entende que o que nós estamos falando não chega nem perto do que é ensino à distância, porque nós estamos apenas colocando o uso de ferramentas digitais, e que alguma pessoa perguntou, e a pessoa que não tem acesso nenhum? Então, vamos dizer, a pessoa pode até ganhar todo o equipamento, mas aonde ela mora não tem acesso. O que a gente está conversando, e o GT está construindo um manual de boas práticas para o ensino remoto. E nesse manual de boas práticas, nós precisamos refletir sobre que estratégias nós podemos incorporar nos nossos componentes disciplinares para assegurar o ensino, aprendizagem e avaliação de todos e todos os estudantes, seja aquele estudante que tem total acesso, ou seja aquele estudante que não tem acesso. A todo momento, nós colocamos a inspiração do regime excepcional de aprendizagem, que trata exatamente da oferta dos exercícios domiciliares.
Essa é para aquela situação que o aluno não tem nada, que não tem possibilidade nenhuma, nem telefone. Então, as possibilidades, elas existem. E nós, enquanto professores, pesquisadores e também pessoas que têm como responsabilidade de encontrar soluções para as demandas da sociedade, essa é a nossa responsabilidade e isso faz parte do nosso fazer. Eu estaria agora encaminhando aí para a última parte do nosso encontro, pelo menos com a minha participação, porque nesse momento eu teria que iniciar uma reunião com o professor Antônio Cláudio para tratar de assuntos, né, relativos ao ensino universitário. Mas eu quero aqui fazer alguns registros, né? Por exemplo, a Juliana Machado já está há algum tempo pedindo para as pessoas colocar aqui o nome e o e-mail no chat, né, porque os certificados ficarão disponíveis na página da escola, no link que ela disponibilizou ali, que eu não vou reproduzir porque é enorme, né? E ainda posso cometer o erro de ler errado com esse óculos que Deus me deu. A Ellen Campos está aqui informando, né, a Ellen, que é vice-coordenadora do curso de enfermagem, que a aluna no penúltimo período ainda tem que fazer 450 horas de estágio supervisionado, e depois mais 450 horas de estágio no último período. Ela está lembrando isso como um esclarecimento. Né? Não sei como é que isso encaixa no debate, talvez um pouco naquela discussão que a Alexandre chamou agora há pouco sobre a quantidade de carga horária, efetivamente. O Sérgio Ricardo lembrou, Eliane, né, que começou recentemente um curso na PROIAC, né, que é uma estrutura existente na Prograde, que eu conheço bem, porque eu fui diretor da Escola de Governança, né, na gestão do professor Sidney, e eu trabalhei bastante com a PROIAC, que tem como missão institucional trabalhar na perspectiva de capacitar os professores, né, para lidar com diferentes técnicas pedagógicas, né, dentro de um contexto, digamos assim, modernizante. E eu quero aqui registrar que a minha experiência com a PROEC foi ótima, embora seja uma estrutura praticamente desconhecida, o que é uma pena, porque são colegas extremamente competentes. A Daniele tinha pedido para dar a oportunidade dela abrir o microfone e falar. Eu acho simpático, até para poder um pouco diversificar a voz. Eu só queria, então, estabelecer um tempo para que ela fizesse isso, mais ou menos 1 minuto, no máximo 2. Pode ser, Daniele? Pode sim. Então, vamos lá. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Lene. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela aqui de fala. Com vídeo também, viu? Vai ser legal, porque muda um pouco aqui a configuração, se você quiser. Boa tarde, Daniela. Oi, eu não ouvi o que o Lenin falou, desculpa. Se você quiser o vídeo, pode também. Que ela pediu para usar o microfone só, mas pode tudo. Entendeu? Vamos lá. Ah, sim. Aberto o vídeo, então. Então, eu queria colocar a minha fala, foi também para colocar na reflexão que esse aluno formando, ele tinha uma expectativa no final desse ano. Então, eu entendo que todos perdem, como você falou, realmente, nós estamos, a sociedade, nós, universidade, todos perdem, mas esse aluno que tinha expectativa de formar esse ano, ele está perdendo mais. Então, quando é colocada a questão do ingressante, ou do aluno que está, por exemplo, no meio do curso, eu não consigo ver essa paridade de perca. Então, eu queria colocar, por isso que eu coloquei até um pouco da minha experiência, do que está acontecendo comigo. Então, eu já tenho uma proposta, por exemplo, a professora Ellen, que é vice-coordenadora do meu curso, ela colocou, da enfermagem, ela colocou na questão da carga horária de estágio, que nós temos uma carga horária densa, uma carga horária que no retorno nós teremos que dar conta dela. Então, quando eu coloco a questão do formando além do concluinte, é porque essas discussões, como você falou, da autonomia dos cursos, do projeto pedagógico, isso tudo, essas discussões têm sido feitas. O que chega a nós alunos é que, inclusive, a nossa coordenação tem falado, não, nós temos pensado, a gente tem corrido atrás também, mas quando esbarra na resolução, acaba ficando muito limitado. Então, a minha fala é de trazer reflexão desse aluno formando, além
o que foi dito concluinte como esse aluno que só tem essas 4 disciplinas. Então, por exemplo, na realidade da enfermagem, um aluno ele tem que integralizar a carga horária das optativas, como em outros cursos também, mas as disciplinas seriam as mesmas. Então, a possibilidade desse aluno de penúltimo período estar adiantando essa carga horária teórica, ela existe? Tem sido pensada nesse sentido, desse formando, dele adiantar essa carga horária, porque senão, quando retornar, a perda dele, tanto do tempo quanto das expectativas, vai ser muito maior. Então, ele vai ter que jogar mais para frente algo que poderia estar sendo adiantado. É apenas isso que eu coloquei, que fosse olhado também nesse sentido. Não sei se deu para entender. Obrigada pela fala. Obrigado, Deixa eu falar uma coisa rapidinho, claro, Helene. Com você a palavra, eu vou pedir, então, que as últimas perguntas sejam feitas pelo chat, porque já estão aqui me cutucando por cada outra reunião, né? A gente começou um pouco atrasado aqui, então é natural. Mas eu estou aqui contornando, não quero deixar a nossa atividade aqui, que está muito interessante. Vamos lá. Então, Daniele, o que ocorre é o seguinte. Primeiro, a questão do adiantar, né? Do adiantar alguma coisa é até interessante, porque quando você coloca assim, permitir que o concluinte adiante. O concluinte, ele não está adiantando. Quando a gente fala que eu vou adiantar alguma coisa, essa pessoa ela não está nessa figura de concluinte. Ela está numa figura anterior, pretende adiantar alguma coisa para chegar mais rápido a esse status de concluinte. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pensando na questão dos estágios especificamente, não quero te dar notícia triste não, Daniele, mas com toda a questão da pandemia, nem o 8º, nem o 9º vão conseguir finalizar o seu curso em dezembro. Alguém aqui tem alguma dúvida disso? Você vai conseguir agora, até dezembro, ir para o hospital e fazer o seu estágio? Não vai conseguir. Agora, é óbvio que adiantar o componente teórico, que é o que você está colocando, eu acho totalmente pertinente. Não sou eu que tenho que te assegurar isso nesse momento, porque a decisão que foi tomada foi uma decisão que pensou realmente no grupo de concluintes, e o concluinte tem toda a definição, cada curso sabe exatamente quem é o seu concluinte. Agora, eu peço a você, Daniele, não só a você, como qualquer estudante, que faça uso da relevância e importância da sua fala, não só nesse espaço da Faculdade de Enfermagem, mas o diretório tem que se fazer presente também na sua representação junto ao diretório dos estudantes. Porque o que a gente percebe é que muitos estudantes, sim, querem retomada de atividades, porque estão numa situação como a que você está relatando, mas isso não chega. Isso chega eventualmente no Facebook, uma vez ou outra, eu sou provocada, perguntando por que esse sentimento que você tem, por que ele pode adiantar, porque no final é esse sentimento mesmo. Por que ele pode adiantar o curso dele, porque ele também não vai conseguir concluir, porque ele tem que ainda fazer o estágio, e porque eu também não posso adiantar, já que falta tão pouco para mim. Essa pergunta ela tem que ser feita nesses fóruns fora daqui. Essa pergunta tem que ser debatida fora daqui. Isso tem que ser colocado fora daqui, junto das representações e principalmente encaminhado para que a gente possa se alimentar dessas informações que você está trazendo por uma deliberação mais ampla no Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão. Então, o que é decidido lá é fruto do que é debatido fora. Sim, Lene? Eu estou perguntando se há mais questões a serem dirigidas para a gente poder organizar aí o fechamento da nossa atividade, né? Porque pode ser que haja mais algumas dúvidas. Você falou bastante coisas, acho coisas bastante substanciosas, mas sempre pode haver dúvidas. Então, estou aqui estimulando o nosso público que segue, né, nessa atividade Desafios para o Ensino de Graduação na Universidade Fluminense em tempos de distanciamento social, né, um debate na escola de enfermagem, segue com 42 pessoas, algumas pessoas saem, outras entram, está bastante representativo, pujante. Então, eu queria saber do público
se há mais questões para direcionar ou se a gente parte para as considerações finais da Alexandra. Podemos, então, seguir? Bom, Alexandra, eu acho então que eu devo passar para você a palavra, né, para você, de certa forma, estabelecer uma conclusão com base nessas inquietações e considerando que na próxima semana já nós vamos ter a reunião do Conselho Universitário, né? O Conselho Universitário está com duas demandas, né, que chegaram para nós ontem na Câmara de Legislação e Normas, e que será também debatido na próxima sexta-feira na reunião conjunta das câmaras técnicas. A primeira no tocante ao relatório do PDI. Inclusive, eu fui o relator, né, do relatório, fui o parecerista do relatório, apresentando para o debate no Conselho Universitário. E também foi trazido para nós a demanda de pensar sobre a adesão ao SISU, né, 2021, e que nós vamos debater, né, na próxima quinta-feira. Eu acho que com esse norte você pode dar aí um fechamento, né, e inclusive eu tenho todo interesse, já que vou debater a questão relativa ao próximo ano. Eu tenho uma posição sobre isso, né? Eu acho que a universidade não pode abrir mão da sua interlocução com a sociedade. Agora, evidentemente, é toda uma discussão sobre como fazer isso, né, nesse tempo de distanciamento, considerando um certo represamento no atendimento de 2020, né, e os recursos que temos disponíveis, e o que é pior, a falta de confiabilidade nas autoridades governamentais de estabelecer os parâmetros necessários para o atendimento de qualidade, né? Esse me parece um panorama que deve ser considerado e para o qual eu suscito a sua fala final. Bom, então eu finalizo agradecendo a Escola de Enfermagem, agradeço então muito a mediação do Lênin. Agradeço também a presença, que eu estou vendo aqui um pouco na tela, de diretores da universidade, minha querida amiga Silvia Pereira está aqui presente também, estou vendo o rostinho dela aqui na imagem, né, coordenadora de curso da Faculdade de Nutrição, todos os presentes. Então, assim, agradeço imensamente, como sempre, a oportunidade da gente estar discutindo e construindo soluções juntos. Então, realmente, Lene, eu acho que o maior desafio que a gente tem é incluir as pessoas. Isso faz parte da nossa política educacional, da política educacional da Universidade Federal Fluminense. Concordo com você que a gente vai ter que ampliar esse debate, principalmente na responsabilidade de permitir e de dar continuidade ao acesso das pessoas ao ensino gratuito, público, de qualidade, referenciado socialmente. A gente não pode se eximir dessa nossa responsabilidade. Muitos outros desafios vão surgir, relacionados à implementação dessas atividades acadêmicas emergenciais ou da implementação da atividade remota na nossa universidade, mas eu acredito realmente que nós temos total capacidade, inventividade, criatividade, também capacidade técnica para conseguir... Gente, isso aqui é meu cachorrinho. Espera um minutinho. Eu aproveito, então, para já antecipar meus agradecimentos, né? O convite feito pela Escola de Enfermagem, pela essa mediação. Registro aqui também a presença da Vanise Cabral, diretora da Nutrição, ainda bem que a Alexandra chamou a atenção da participação de outros colegas. E, bom, continua aí, Alexandra. Aproveitei pra... Não, e é isso. Então, finalizando, assim, nós não temos nenhuma dúvida que o desafio ele é enorme, né? Que a gente tem muita preocupação com que novo modelo, que novo modelo é esse de ensino, aprendizagem e avaliação que a gente vai ter que imprimir nesse momento emergencial. Há muitas dúvidas, preocupações, mas eu acho que se a gente pautar tudo o que a gente fizer na inclusão, na qualidade do ensino, na nossa responsabilidade social, e essa responsabilidade ela passa também pela nossa responsabilidade enquanto formação e acesso desses estudantes e a permissão da conclusão do curso deles. Eu acho que se a gente tiver sempre isso em mente, eu acho que a gente tem uma grande chance de percorrer um caminho muito correto, um caminho muito certo. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade de desenvolver
esse novo modelo remoto. Que modelo é esse? Que modelo é esse que a Universidade Federal Fluminense, que as universidades federais do país poderão imprimir como um modelo de qualidade nesse momento? Bom, e eu finalizo convidando vocês amanhã para a live também produzida, né, conduzida pelo PROIAC, né, a Ellen está aqui presente. Então, nós teremos uma live com o professor Mariano Pimentel. Vai ser uma oportunidade imensa da gente falar um pouquinho sobre boas práticas no ensino mediado por tecnologias ou ensino remoto. Então, a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre algumas outras coisas que também geram uma certa ansiedade na comunidade, como, por exemplo, como computar carga horária para esse tipo de atividade. Então, entre outras coisas. Então, eu acho que a gente está junto, a gente tem que continuar exatamente fazendo o que a gente está fazendo, conto com a participação e com o apoio dos estudantes, principalmente na defesa dos seus próprios interesses e o interesse da universidade. Tá bom? Obrigada, Lene. Então, corrigindo aqui, né, a Vanise Cabral, que nos acompanha, professora da Faculdade de Direito, a GAF pública, mas sem problema, porque, afinal de contas, eu me lembrei do nome, né, e é uma amiga muito querida. Eu quero agradecer, né, em nome do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o convite, estender os parabéns da professora Clarissa Plateiro, né, que é minha chefe de departamento, portanto, minha chefe. Todo diretor tem chefe, é bom lembrar, né? Então, eu fico aí à disposição, né, da Escola de Enfermagem para outras oportunidades, também, né, Alexandra, para seguir como parceiro, né, nessa luta por uma universidade pública, includente, de qualidade, com compromisso social e que esteja referenciada, né, por ideais democráticos e de inclusão. Simone, por favor, você que organizou toda a atividade. Eu queria só encerrar agradecendo, né, a presença de vocês, da professora Alexandra, que eu acho que sempre traz esclarecimentos importantes, né, para nossa programação aí de retorno, né, e ao professor Lenin pela mediação, porque eu acho que a conversa flui mais, né, flui melhor, né, quando a gente tem essa dinâmica. E muito obrigada pela presença mais uma vez, tá bom? Estamos abertos a todas as discussões, esperamos que elas se intensifiquem, né, para a gente poder atender esses anseios aí da nossa comunidade. Muito obrigada. Obrigada a todos também. Obrigada a todos. Então, Simone, você conclui. Boa tarde, a gente dá a reunião por encerrada. Obrigada, Lene. Ok, obrigado.